Vamos dar mais detalhes do furinho que o tio Rei é hoje aqui na Band News FM. O X já começou a voltar. Se não voltou ainda ao seu celular, eu nem vi o meu, daqui a pouco, né? As providências já estão sendo tomadas. O ministro Alexandre de Moraes termina assim o seu despacho. Diante do exposto, decreto término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet Limitada em território nacional e determina a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando essa Suprema Corte no prazo de 24 horas, enfim, o andamento das coisas. E também intimou mais um monte de gente, todas as empresas envolvidas na operação. Muito bem. Quero aqui, então, X volta, começa a voltar hoje, amanhã, enfim, vai voltar, né? E pronto. E aí vamos ver como o X vai se comportar. Eu escrevi um texto hoje de madrugada no UOL, tratando, né, dos abusos, dos absurdos praticados pelo senhor Pablo Marçal, né? E perguntei como é que o Pablo Marçal, né, vocês estão vendo, quem está acompanhando pela televisão, pelas redes sociais, está vendo o Elon Musk. Xandão quebrou as pernas do Elon Musk. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio. Como é que o Pablo Marçal foi tão longe, fazendo tanta baixaria? Ainda hoje nós vamos voltar a esse assunto. Ele foi longe e fez baixaria porque ninguém o conteve. É assim, Arthur Covre e Larissa Alves. Se ninguém contém, pronto. Né? Vai fazendo, vai testando. Se a pessoa tem boa índole, ela fala, bom, eu sei que não é proibido, mas eu não devo. Não faz. No caso do Pablo Marçal, ele foi fazendo coisas proibidas e não acontecia nada. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo foi omisso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo foi omisso, a meu juízo. Eu até escrevi o seguinte, que se essas pessoas não decidiram prevaricar e ser cúmplices dos crimes do seu Pablo Marçal, elas disfarçaram muito bem. Fingiram muito bem que estavam sendo. Porque a lei existe e nada de se tomar providência. Não é? Alexandre de Moraes é um outro tipo de juiz. É o tipo de juiz que faz valer a lei. Eu observei isso lá no texto. Um país, meus queridos, tem o sistema de justiça e tem textos escritos. Mas os textos escritos, minha querida Larissa, meu querido Arthur, eles não funcionam sozinhos. Eles não têm autonomia. É preciso que alguém lhes dê vida. É preciso que alguém lhes dê consequência. Não é? Textos legais não são. Tem um conto do Machado de Assis, meu querido Arthur Covre, maravilhoso, que vocês têm de ler, né? Momento cultural. O cônego ou metafísica do estilo. É uma coisa maravilhosa. Porque o cônego, padre, ele vai fazer um discurso e ele não sabe por onde começar, né? E aí o Machado começa a fazer um exercício puro de estilo, mas coisa de gênio absoluto da raça. E no conto dele, o
substantivo chamado Silvio e o adjetivo chamado Silvia, os dois assumem, Larissa, uma espécie de autonomia, e eles começam a se procurar. Não é? Palavras como se autônomas fossem. A gente que escreve muito, eu não estou me comparando a Machado de Assis, tá? É que eu escrevo muito. Antes que alguém diga, Reinaldo se comparou a Machado de Assis. Não, eu tenho senso de ridículo. Você fala assim, Reinaldo, você acha mais bonito que Brad Pitt. Aí eu acho. Aí sim, né? Mas aí sim, sentido, né? e Todo mais sentido. cheiroso com absoluta certeza. Agora, mais bonito, Machado, não. Né? O cheiroso que eu digo pelo que se publica por aí. Nunca senti o cheiro do Brad Pitt. Exatamente. Mas publicam-se coisas horríveis a Pois respeito. Então, a gente que escreve muitas vezes tem a impressão de que as palavras têm uma certa... Às vezes está escrevendo e a palavra meio que salta. É claro que é uma impressão, porque salta do raciocínio que você está fazendo. Mas às vezes você fala, puxa, achei, era isso que eu queria. Isso está perfeito. É como se a palavra se encontrasse a si mesma. Não é. Mas a gente tem essa impressão e o Machado tematizou isso nesse conto maravilhoso. Nas leis, as palavras não funcionam sozinhas. Tem de ter alguém que dê consequência à lei. E o Alexandre tem a coragem de fazê-lo. E teve a coragem de fazê-lo durante as manifestações golpistas. E teve a coragem de fazê-lo nos 4 anos de desmandos de um autocrata malucado que estava no poder. E eu lastimo que o Alexandre de Moraes é que seja alvo hoje de alguns setores da imprensa. Mais do que os golpistas. Faz pouco mais de 1 ano e meio que aconteceu aquilo tudo. E aí eu vi muitos críticos do Alexandre. Mas dá vontade de citar. Não é que eu não vou ficar batendo boca também, tadinha. Tem gente aí que, enfim, merece mais descansar, se é que me entendem. Eu vi muitos críticos do Alexandre acusando a inércia, que é real, do Ministério Público Eleitoral de São Paulo, do TRE. Eu concordo. E data vênia até do TSE, porque tem um processo lá que ficou parado. O que eu posso fazer? Aliás, coube Alexandre de Moraes, o X ainda fora do ar, indagar ao senhor Elon Musk, o Pablo Marçal, por que é que usou o X se estava fora do ar? E usou para quê? Para divulgar as mentiras sobre Boulos. Lembrou o Alexandre, temos aí um caso de abuso de poder econômico, temos aí um caso de abuso dos meios de comunicação. E deixo claro aqui, se a justiça for omissa, o seu Pablo Marçal avança. Se a justiça tomar as devidas providências, se a justiça se exercer, este senhor estará inelegível. E é preciso fazer já, porque por um punhado de votos ele não passa para o segundo turno. Por um punhado de votos. Por muito pouco. E se passa, e aparecer algum babaca falando, não podemos tirá-lo porque é a vontade do eleitor. Não, quando você frauda o processo eleitoral, você fraudou também a vontade do eleitor. Se você cometeu abusos, a vontade do eleitor já não é mais vontade livre. Qual é a dificuldade de entender esse raciocínio? Eu sou uma pessoa lógica. Mas você não estava falando do Musk? Eu estou falando do Musk, estou falando do X, estou falando de Alexandre de Moraes, que tem a coragem de ser juiz. E teve a coragem de ser juiz nesse caso. Porque o seu Elon Musk, esse salta-pocinhas, pilantra, que acha que porque é bilionário pode interferir na rotina, nos poderes dos países, e, não é? Como ele está fazendo campanha lá nos Estados Unidos, usando o X para bombar o Donald Trump, ele achou que ele poderia fazer a mesma coisa aqui. Desrespeitar decisões judiciais. Não é? Ficar brincando, então tiro minha representante legal daí, mas o X continua a funcionar aí. E, portanto, não tendo uma representante legal, não tem mais ninguém para receber decisões judiciais, e, portanto, eu não tiro mais nada, eu ponho o que eu bem entendo, faço o que eu bem entendo. Não faz, não fez, e atenção, o X só voltou porque ele cumpriu, tá aqui, tá na decisão do Alexandre, o X só voltou porque cumpriu
todas, rigorosamente todas as determinações do Alexandre. Todas. Sem tirar nenhuma. E se desrespeitar de novo, sai do ar outra vez. O X ou qualquer outra plataforma que se negue a cumprir uma decisão judicial. Elas podem ser boas, elas podem ser más, elas podem ser discutíveis, descumpridas não podem ser. É assim que funciona na democracia. Eu me lembro, olha, quanto texto, Alexandre não pode, veja bem, muito cuidado, veja bem, e protestos, isso aqui, blá, blá, blá. Um colunismo vigarista, velho, ultrapassado, caído, incapaz de defender a democracia. Não é? Uma gente que não tendo mais onde se pegar, decide escrever essas coisas. Ai, serei um colunista da direita. É que precisa ter talento para muita coisa, inclusive para isso. Você era colunista da direita. Eu sou colunista, falo o que eu quero, escrevo o que eu quero e nunca defendi ataques às instituições. E nunca flertei com fascista. E nunca defendi ataque à Constituição. Posso jogar duro, mas jogo dentro das regras. Sempre joguei. Não é? E quando percebi que se tentava, pela via judicial, tirar um candidato da presidência da República, fui lá e disse: a sentença do Lula está aí, não tem prova. Os primeiros a ficar surpresos foram os petistas. Eu não me incomodo com o que dizem a meu respeito. Eu me incomodo com o que eu penso. E com o que eu acho certo. Está de parabéns o ministro Alexandre de Moraes. Fez valer a lei. Não é? Não há nada. O juiz omisso é um promotor de injustiças. Não há nada pior para a democracia, ou está entre as coisas graves para a democracia, o juiz omisso. Que condescende com a injustiça, que condescende com a truculência, que condescende com a violência. Não é? Em nome, não vou interferir. Não, você não vai interferir se o jogo estiver limpo. Se o jogo for sujo, tem de interferir. Aliás, aí vale também, Arthur, para o juiz de futebol. A gente diz, o bom juiz é o que aparece pouco no jogo. Agora, ele tem de aparecer pouco no jogo se não tiver ninguém dando canelada. Claro. Se tiver, tem de aparecer. Eu estou contente com a voz do juiz? Estou. Eu estou lá, eu tenho mais de 1.600.000 seguidores. Eu estou contente, eu uso o X. Agora, não é porque eu estou no X, na X, sei lá como é que chama a empresa X, que eu vou condescender com sem vergonhice, com descumprimento da lei. Não é? Mais uma vencida pelo Alexandre de Moraes. Por isso que a gente quer o impeachment dele. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Ainda hoje a CCJ está lá, a extrema-direita na CCJ, se ainda está funcionando a sessão, estão lá tentando tramar contra o Supremo. Uma gente excelente que tem de ser combatida. E isso que eu estou dizendo é próprio de uma sociedade liberal, democrática, aberta, com regras. A democracia é o regime que nem tudo pode. Uma frase do Tio Rei importante: o regime em que tudo pode,
quando se é amigo do tirano ou tirano, é a tirania. Agora, cuidado que o tirano pode ser desengraçado e você também, né? Eu lembro do Kim Jong-un, Larissa. Ele tinha um tio lá que era da cúpula da Coreia do Norte. Tio dele. Ele cismou que o tio estava com muito poder, que era ligado ao exército. Ele jogou um míssil no tio dele. O tio dele sumiu. O tio dele nem morreu. Nossa. Foi na linha assim, corre, foi lá o míssil, fez, virou. Desintegrou. Nossa. Virou estrelinha. É preciso tomar cuidado com tiranos. Né? Mas de qualquer modo, a tirania, como no caso do Kim Jong-un, ali tudo pode. Para o tirano. E para aqueles que fazem parte da sua corte. A democracia é o regime que nem tudo pode, porque é o regime das leis. E se eu não quiser viver segundo as leis da democracia? Você tem que arcar com as consequências. Vai. Você pode ver que não existe uma lei cujo texto seja é proibido desrespeitar a lei. Existe? Vocês conhecem essa lei? Não. Existe uma lei que diz é proibido desrespeitar a lei? Não é. Não tem. Existe punição quando as pessoas desrespeitam. E, portanto, fica subentendido que existe um pacto de respeito às leis. Não é? O X está doidinho para voltar. Vamos ver o comportamento na campanha. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Né? Porque, sim, o norte do seu Elon Musk é vale tudo, pode tudo. Na Austrália, ele se negou a tirar conteúdo que tem a ver com pedofilia. Por isso ele está enfrentando um enrosco lá na Itália, na Austrália. Também. E no Brasil foi onde o confronto dele chegou mais longe e onde as medidas foram mais duras também. E se fizer de novo, vai de novo.